Educação à distância, mudando realidades. Olá, e aí? Voltamos, hein? Já estavam aí com saudade da gente, né, professor? Esses alunos já estavam com saudade da gente. Boa tarde para vocês, né? Boa noite em alguns lugares já, que esse nosso fuso horário é bem interessante. E a gente está aqui caminhando para o final da nossa primeira disciplina, especificamente a minha. O professor Humberto ainda vai ficar ainda hoje e amanhã com vocês, né? Mas a gente tem muita coisa para conversar a respeito do Plano Nacional dos Direitos Humanos, que é o que nós vamos discutir agora. Mas antes disso, professor, o senhor viu aí no grupo umas fotos bem legais, né? Sim. O senhor foi convidado para tomar aquele lanchinho maravilhoso que a gente viu ali? Olha, pessoal, da aula também dá uma fome, viu? Então, se vocês puderem depois convidar a gente vai ficar bem satisfeito, com né? certeza, com certeza. E eu sou viciado em café. Então, um cafezinho eu sempre aceito. Com paçoca mais gostoso, né? Olha aí. Então, assim, olha, a gente quer dar os parabéns para todos vocês, né? A atividade que foi feita agora à tarde, juntamente com os tutores, né? Ficou muito bacana, ficou muito legal. A interação, isso é importante. Nós estarmos interagindo com o colega, vendo o sofrimento do colega, né, do município próximo ao meu, que não é diferente do meu sofrimento aqui, e juntos, né, a gente se apoia. Eu tenho o costume de dizer assim, se eu não puder ajudar, eu choro junto, mas a gente está junto para contribuir, não é isso? E o processo de formação continuada, ele também é marcado por essas trocas, né, por esses laços que são construídos entre os conselheiros dos diferentes municípios, porque faz parte também da formação a gente criar redes de solidariedade, né, para fortalecer, né, o sistema de garantia de direitos. Então, assim, o curso, a formação também tem essa função, né, de criar laços de afeto, laços de solidariedade, né, e, né, de compromisso em relação aos direitos da criança e do adolescente. Exatamente. Bom, feitas as nossas considerações iniciais, vamos lá agora pro batente, né? Vamos estudar um pouquinho sobre os direitos humanos, né, o Plano Nacional de Direitos Humanos. Na página 13 de vocês tem aí um resuminho, mas uma coisa importante salientar, que todo esse nosso material ele vai estar no AVA, na parte dos alunos, né? Inclusive tem ali uma videoteca com vários vídeos bem legais que você pode estar ali acessando, né? Com informações bem importantes. Então, todo esse material a gente vai estar lá disponível para vocês e vão poder rever, né, em outros momentos também. Sobrou uma dúvida, vai lá, né, coloca de novo para que a gente possa... chama o colega, né? Você não veio com seu colegiado, então você chama o colega, coloca lá, olha, nós aprendemos no primeiro módulo, nós aprendemos isso, e aí sentam uma tarde de estudo, né, professor? Eu acho que é bem legal isso, colocar isso aqui, que também é direito humano, a educação e a formação continuada do conselheiro. Então, se o colegiado não pôde estar presente, de repente você está fora da sua cidade, então você senta uma sexta-feira à tarde, coloca lá os vídeos e vamos estudar juntos. Isso é bem legal e fortalece e une mais ainda o colegiado do seu município, tá bom? Então vamos lá, todo mundo já conseguiu abrir lá na página 13? Ótimo. Então vamos ler aqui. O Programa Nacional dos Direitos Humanos 3 aparece como uma política de Estado e não como um mero projeto com começo, meio e fim. No entanto, como toda política pública, enfrenta certa dificuldade em sua total aplicação. Dentro desse panorama, nós podemos perceber e entender que quando se cria o Programa Nacional de Direitos Humanos, ele nos traz várias diretrizes. E dentre essas diretrizes estão também os planos nacionais, que a gente vai falar um pouquinho.
Então, como nós vimos toda a legislação, o caminhar dessa legislação, desde ontem de manhã, à tarde e à noite, e hoje também, o Plano Nacional, ele vem trazer como uma política pública de Estado. Ou seja, os planos nacionais precisam todos estarem de acordo com essa política nacional que nós vamos conversar bem legal agora, com eixo por eixo. Então, dentro do Plano de Direitos Humanos, nós temos 6 eixos, né? Está dividido em 6 eixos. Para cada eixo existem diretrizes, existem ações estratégicas e existem, deixa eu colar aqui, objetivos estratégicos também. Então, eu trouxe um resumo, pouca coisa de cada um, porque é muita coisa. E aí, no decorrer da nossa conversa, você vai analisando se no seu município já passou esse plano, algum plano na área da criança e do adolescente, seja de convivência familiar e comunitária, seja do enfrentamento à violência, seja o plano decenal dos direitos da criança e do adolescente. Então, já vai percebendo se o seu município está de acordo com essa diretriz dessa política nacional de direitos humanos, ok? Então, olha, nós temos 6 eixos orientadores, que são eles. Eixo 1, interação, democracia entre Estado e sociedade civil. Eixo 2, desenvolvimento e direitos humanos. Eixo 3, universalização de direitos em um contexto de desigualdades. Eixo 4, segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Eixo 5, educação e cultura em direitos humanos. E eixo 6, direito à memória e à verdade. Então, esses são os eixos, né, orientadores para que cada política, entendam, esses eixos, ele não é específico uma política X, ele é orientador no sentido geral dos direitos humanos. Então, para a política do idoso, para a política da pessoa com deficiência, para a política da criança e do adolescente, para igualdade racial, todas essas políticas estão aqui contempladas nesses 6 eixos, ok? Vamos conversar um pouquinho com relação, professor, sobre o eixo orientador 1, que nos traz integração democrática entre Estado e sociedade civil. Traz várias diretrizes e entre elas nós destacamos algumas aqui. E no decorrer da nossa conversa, você já sabe, né? Você vai ali mandando a mensagenzinha, o recadinho ali no nosso grupo de WhatsApp. Tamo lá. Diretriz 1. Integração democrática entre Estado e sociedade civil como instrumento de fortalecimento da democracia participativa. Esse é o tema grande, né? O tema maior aqui desse primeiro eixo. O objetivo estratégico seria a garantia da participação e do controle social das políticas públicas em direitos humanos, em diálogo plural e transversal entre os vários atores sociais. E a gente já falou aqui, né, professor, um pouco com relação a importância dessa transversalidade de aplicação e de discussão do direito da criança e do adolescente e outros direitos sociais também. A ação estratégica dessa primeira diretriz, entre várias que o plano ele nos traz, ele destaca o seguinte: fomentar a criação e o fortalecimento dos conselhos de direitos humanos em todos os estados e municípios e no Distrito Federal, bem como a criação de programas estaduais de direitos humanos. Primeira coisa, né, que se pede dentro desse eixo é a criação do órgão controlador da política. Veja que interessante. Então, entre as ações estratégicas para garantir a efetividade dos direitos humanos dentro do nosso país, né, se tem como ação estratégica a criação e o fortalecimento desses conselhos de direito, que é um órgão controlador da política pública. Então, assim, será que eu tenho
o Conselho Estadual de Direitos Humanos no meu estado? Né? Você já tem essa informação? Você sabia que tem esse conselho? Ou, não, só o Conselho da Criança e do Adolescente, né? O Conselho Municipal já conseguiu fazer um contato, uma conversação, e aí vamos retornando aqui a aula do professor. O sistema precisa funcionar, né? Então, os conselhos de direito precisam conversar entre eles, e é importante o Conselho de Direito da Pessoa com Deficiência, juntamente com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o Conselho de Direitos Humanos. Então, precisa haver uma conversação entre os conselhos para que a gente consiga efetivar de fato os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, esse é o primeiro eixo, é a primeira ação estratégica dentro dessa diretriz 1. Nós temos a segunda, o segundo objetivo estratégico é a ampliação do controle externo dos órgãos públicos. Então, isso também é importante, né? De que as ouvidorias, elas estejam aptas para estar atendendo a demanda que chega com relação a denúncias de abuso a direitos humanos. Ação estratégica para esse eixo, né, é ampliar a divulgação dos serviços públicos voltados para a efetivação dos direitos humanos, em especial nos canais de transparência. Então, pensarmos aí, dentro dessa ação estratégica, uma forma de divulgar os serviços, né? Então, divulgar o serviço do CRAS, divulgar o serviço do CREAS, né? Divulgar um serviço específico que possa ter no seu município, né, um programa específico de direitos humanos dentro dos que existe no seu município ou no seu estado. Então, nós precisamos trazer para a realidade, porque não adianta, eu gosto muito de trabalhar assim, professor, trazendo para a minha realidade hoje. Eu leio, penso, né, procuro na minha mente o que eu tenho dentro do meu município e o que eu posso estar utilizando quanto estratégia. É muito importante essa questão de você linkar esses documentos, esses marcos normativos que são construídos com as questões das nossas realidades. Por exemplo, tem uma pergunta aqui interessante do Admilson Ribeiro, de Bragança, lá do Pará, né? Um abração para o pessoal lá do Pará. A Priscila é a nossa tutora. Ele diz o seguinte, ele pergunta, né? A cultura de um povo, né, tradicional, ele até utiliza a expressão tribo, a expressão tribo, né, que já não é mais utilizada, mas sobrepõe a lei, ou seja, a cultura está acima da lei. Ele está querendo saber, no caso dele, se alguma comunidade tradicional, algum povo, os povos indígenas, se eles têm, né, tradições específicas, essas tradições, elas devem ser respeitadas, elas estão acima da lei. Acho que a gente, inclusive, tem uma lei que fala sobre isso, né? A gente, nós conversamos mais cedo com relação a essa situação, houve uma pergunta basicamente com relação a isso. Então, isso, vou falar para vocês o que eu falei de manhã, o meu entendimento, né? Aquilo que, a cultura que está acima da vida da pessoa, a vida é prioridade, né? A vida, ela é prioridade. E aí o professor Humberto pode trazer mais algum detalhe sobre isso, mas eu entendo que a vida, ela é sempre prioridade, entende? Então, independente se é uma cultura ou não, a vida está sempre em primeiro lugar. Professor. Isso, estou até vendo outra pergunta aqui, mas que tem a ver com as questões de segurança, né? Eu acho que a gente conclui o seu raciocínio em relação à apresentação dos eixos, né? Isso? E depois a gente volta aqui com a pergunta do pessoal de Araguaia, do Tocantins. Tá, certo? Ok. Então vamos lá, diretrizes 2, o fortalecimento dos direitos humanos como instrumento transversal das políticas públicas e de interação democrática.
Objetivo estratégico para esse eixo 2, essa diretriz 2, promoção dos direitos humanos como princípios orientadores das políticas públicas e das relações internacionais. Então, o que a gente traz quanto direito e política da criança e do adolescente? Nós vamos falar, tem umas diretrizes mais abaixo, e que a gente vai falar a questão do orçamento, né? Então, quando eu trato, eu entendo a prioridade absoluta dos direitos humanos dessa menina e desse menino, eu vou pensar toda uma política pública efetiva, não só de papel, mas efetiva, para que o meu município, o meu estado e o meu país, ele de fato abrace e cumpra aquilo que está sendo dito. Nós vimos muitos comentários, mas a lei diz uma coisa e se faz outra. Por isso que os conselhos de direito, eles precisam estar atuantes, né? A sociedade civil precisa estar atuante para que de fato faça valer esse direito que está no papel. E a forma da aplicabilidade dele também na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Vamos lá, ação estratégica para a diretriz 2. Considerar as diretrizes e objetivos estratégicos do Plano Nacional de Direitos Humanos 3, nos instrumentos de planejamento do Estado, em especial no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Então, toda política pública, ela passa pelo bolso, né, professora? A política pública da criança e do adolescente, dos direitos humanos, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, ela vai passar pelo financeiro. Porque sem recurso a gente não consegue fazer a política pública, né? A gente até tenta, né? A gente vê algumas instituições procurando ajudar o poder público nessa situação, mas se não estiver de fato dentro dos nossos instrumentais que trabalha e atua diretamente com o orçamento, a gente não vai ter muito o que fazer. A gente vai ficar, como diz aí o ditado popular, enxugando gelo, né? Então a gente enxuga e derrete, então a gente não vai avançar dentro da política da criança e do adolescente. Então, tanto é que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é uma das atribuições do Conselho Tutelar acompanhar, né, a execução orçamentária. Então, isso é importante, acompanhar quando for começar a discutir o PPA, né, quanto que eu tenho, quanto que o município vai colocar dentro do PPA para atender a criança e o adolescente, né, quanto que tem para capacitação e formação do conselheiro tutelar, né? Quanto que tem para ampliação dos programas, dos projetos que atendem a criança e o adolescente. Então, a gente precisa estar atento a isso também, porque senão a gente acaba que passando batido e não vamos ficar, como disse, enxugando gelo e não tem recurso para isso e não tem como reclamar, né? O objetivo estratégico 2, que é o fortalecimento dos instrumentais de interação democrática para a promoção dos direitos humanos. Ação estratégica, criar o Observatório Nacional dos Direitos Humanos para subsidiar, com dados e informações, o trabalho de monitoramento das políticas públicas e de gestão governamental. Essa ação, ela é extremamente importante, né? Por quê? Quando se tem dados, é mais fácil da gente trabalhar. Então, quando eu não tenho dados concretos, e aí o Observatório Nacional dos Direitos Humanos, ele tende a trazer os dados para que as políticas sejam efetivas. Quando eu não tenho esse dado, eu faço uma política no achismo, né? Eu acho isso, eu acho que tem menino em situação de rua, eu acho que tem meninos e meninas que estão em situação de tortura, de escravidão. Então, eu acho. Então, o plano, ele traz uma efetivação de fato, né? Precisamos de dados para que a gente consiga ter uma política efetiva. O eixo orientador 2, que ele vai falar sobre o desenvolvimento e direitos humanos,
A diretriz 4, ele vai dizer o seguinte: efetivação de modelo de desenvolvimento sustentável com inclusão social e econômica, ambientalmente equilibrado e tecnologicamente responsável, cultural e regionalmente diverso, participativo e não discriminatório. Então, essa diretriz, ela já diz absolutamente tudo, né? A diretriz 4. Precisamos ter a efetivação de um modelo de desenvolvimento sustentável. Mas de que forma que é, né? Como que nós vamos ter esse modelo? Um dos princípios, não discriminatório, né? Vamos lá pegar o último princípio, colocar lá na frente, não discriminatório. Então, eu tenho um sistema sustentável desde que ele não seja discriminatório para nossa diretriz 4 aqui. Que seja respeitado a questão regional, o diverso que tem nas diversas regiões. Então, aí é uma questão bem interessante que foi conversado pela manhã, da importância da escola de conselhos sendo dentro da Amazônia Legal, porque a gente está respeitando essa questão da regionalidade, né? E outra, temos que pensar um equilíbrio, né? E uma tecnologia, a gente estava conversando hoje, as inúmeras tecnologias que nós temos à nossa disposição e de que forma que nós podemos utilizar isso para garantir os direitos da criança e do adolescente. Então, quando os planos eles são elaborados, são pensados, os conselhos sentam para pensar, é interessante que a gente pense como a tecnologia ela vai poder nos ajudar. E aí nós teremos uma aula que vai falar um pouco sobre isso, né? O professor deve estar chegando aí, pousando em Porto Velho por essas horas. Então, vamos estar discutindo isso com mais afinco até sexta-feira. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O objetivo estratégico da Diretriz 4, implementação de políticas públicas de desenvolvimento com inclusão social. Então, precisamos pensar também de que forma que nós vamos, quanto Conselho Tutelar e quanto Conselho de Direito, que é o órgão fomentador da política pública, né? Como que nós vamos incluir socialmente as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Existem vários programas, né, da política habitacional e outras questões também que a gente precisa estar trabalhando, e o Conselho Tutelar e o Conselho de Direito, eles são eixos estratégicos, né, vamos se dizer assim, para que agregue, fiscalize e agregue toda essa política pública na questão da inclusão social. Diz, professor. Então, aqui a gente tem uma pergunta que vem de Bacabal. O Otávio está trazendo aqui, o nosso tutor, duas perguntas que surgiram lá dos estudantes, né? E são perguntas bastante interessantes para, diria, apimentar o nosso, né, debate, né? Como agir quando o CMDCA não é atuante ou existe apenas no papel? Né? Porque eu compreendo que a partir desse programa, né, de como você está apresentando, isso depende muito da articulação, né, dos conselhos, né, nacional, estadual e municipais, né? E o pessoal de Bacabal aqui está trazendo assim, quando esse conselho não é atuante, né? E só se reúne quando tem o processo de escolha do Conselho Tutelar. Pessoal do Maranhão, hein? Danados, né? Como garantir a efetivação do fortalecimento dos Conselhos de Direitos, né? Veja, como garantir a contínua efetivação do Conselho, dos Conselhos de Direitos, tendo enviar que os representantes do poder público mudam continuamente. É isso que ele quis dizer, né? Como é que esse fortalecimento se dá nesse processo também de dinâmica de mudança constante. Lembrando também que a gente vai ter um módulo específico para trabalhar essa questão da atribuição dos conselhos de direitos, mas no campo, né, do Programa Nacional de Direitos Humanos. Como é que a gente pode contemplar essa dúvida pertinente dos nossos colegas do Maranhão?
Então, isso não é um privilégio só do Maranhão, essa situação que acontece com relação aos conselhos municipais. Infelizmente, é uma realidade nacional, né? Nós temos alguns órgãos, conselho, não pessoas, mas órgãos, conselhos municipais, que estão de fato, né, enfraquecidos e precisam ser fortalecidos. Mas de que forma que eu vou fazer, de que forma que eu vou fortalecer este conselho? Eu preciso... Primeira coisa, o Ministério Público ele é um órgão fiscalizador, juntamente com o Conselho Tutelar. Você, conselheiro tutelar, entende que a falta do órgão Conselho Municipal está prejudicando a atuação da política pública da criança e do adolescente, você pode fazer um comunicado ao Ministério Público para que o Ministério Público entre em ação para que se crie e se efetive esse Conselho Municipal. Ok? Mas é porque a gente tem muita questão de brigas de ego, mas a gente está falando de política mesmo, né? Da política pública para criança e adolescente, que o Conselho Municipal ele é um eixo estratégico para isso. Né? A gente pensa, vamos chamar a Secretaria de Assistência, chamar como está a legislação, viu, professor? É muito importante saber como que está a legislação que cria o Conselho Municipal. Quem são as secretarias que participam? Quais são as entidades, né, não governamentais que estão participando? E aí o próprio Conselho pode puxar uma reunião pública para explicar qual é a importância do Conselho. Mas como eu sugiro que comunique o órgão Ministério Público para que eles estejam juntamente com o Conselho Tutelar atuando e fazendo a fiscalização e também cobrando das secretarias que de fato esses representantes estejam ali fazendo a política pública da criança e do adolescente e não a política partidária. Isso, professor? Isso. Nós temos algumas perguntas aqui que não estão assim diretamente ligados ao tema Programa Nacional de Direitos Humanos 3, né? Mas aí a gente vai responder de uma forma mais exclusiva, no privado, para a gente não desfalcar aqui. A gente agradece bastante a compreensão de todos e de todas, né? E algumas denúncias também aqui, né? Assim, a ausência do poder público, né? A falta de atenção, né, em diversos estados, né? A fragilidade do Conselho de Direitos, do CMDCA, né? Eu penso que essa é uma questão que os nossos conselheiros que estão nos polos estão bastante inquietos em relação a isso, e com razão também, né? Porque afinal de contas não há como esse programa ser efetivado no cotidiano dos meninos e das meninas, das nossas crianças e adolescentes, se a gente não tem um conselho preparado, organizado, para fazer com que esse programa se efetive na prática, não é isso, Rose? Exatamente, exatamente. E na aula do professor Humberto, vocês vão entender com mais clareza de que forma que o conselho tutelar que está dentro do sistema de garantia pode estar articulando toda essa situação juntamente com os conselhos municipais. Voltando para a nossa diretriz, que a gente está com o tempo contadinho, né? A ação, o objetivo estratégico dessa questão do modelo de desenvolvimento sustentável, o objetivo estratégico 1 é implementação de políticas públicas de desenvolvimento com inclusão social. A ação estratégica ampliar e fortalecer as políticas de desenvolvimento social e de combate à fome, visando a inclusão e a promoção da cidadania, garantindo a segurança alimentar e nutricional, renda mínima e assistência integral às famílias. Esse objetivo, essa ação estratégica, ela é extremamente importante para o conselheiro tutelar e o conselho de direito na aplicação da medida. Porque muitas das vezes, quando você recebe um caso, uma das coisas é a falta de alimentos, né, professor? Isso. Mas não vai dar cesta básica para a família, viu? Igual o professor explicou aqui. Mas uma política de segurança alimentar é importante que os conselhos tutelares e de direito certifiquem-se dentro do seu município ou dentro do estado sobre o Conselho de Segurança Alimentar.
para fazer uma conversa com este conselho e entender como que funciona essa dinâmica e aproximar também, né? Então a gente, isso é uma questão de fortalecimento do programa das políticas de desenvolvimento social. Então, se eu tenho uma proximidade com esse conselho, relógio vai devagar. Se eu tenho uma proximidade com esse conselho, eu vou entender melhor a forma de aplicar a medida de proteção ou com relação à promoção da cidadania, do combate à fome e, no geral, a integração dessas famílias com todas essas políticas. O objetivo estratégico 2, ele diz fortalecimento de modelos de agricultura familiar e agroecológica. Então, isso também é importante, trazer para o contexto do Conselho Tutelar e do Conselho de Direito esse olhar mais peculiar, né, das nossas crianças e adolescentes que estão nesse sistema de agricultura familiar. Isso é importante também, saber. Algumas pessoas até acham que, dependendo da situação, não, mas o meu filho não pode ali plantar um pezinho de alface porque é trabalho infantil, né? Claro, o teu filho não pode pegar um saco de cimento de 30 quilos, né? Nem sei quantos quilos que tem um saco de cimento, mas é pesado, eu não aguento. E aí colocar nas costas de um menino de 10 anos, isso daí já é exploração e já é até uma crueldade, mas ajudar a interagir com a família, né, dentro da agricultura familiar, dentro desse programa, e hoje nós temos vários programas do governo federal que incentiva a agricultura familiar, eu acho isso bastante interessante. Uma pergunta que dialoga com essa sua preocupação vem da Rosiane, né, cursista do Polo Ananindeua, né, no Pará, né? Abre aspas, se uma diretriz que não discrimina no meio da regionalização, como aplicar a lei em meio das diversas culturas indígenas que vêm de encontro com essa lei? No caso, né, casamento de meninas de 12 anos, sacrificar crianças que nascem com deficiências, abandonar recém-nascidos que nascem com albinismo, entre outras situações, né? Como é que a ideia dele, da cursista, né, eu acho que também de outros aqui, Rose, se refere à questão, né, de como essas questões específicas, essas tradições, essas práticas culturais, né, elas convivem com uma outra legislação, né? A gente precisa urgente montar esse fórum, professor, para que a gente possa discutir efetivamente só a questão do direito da criança e do adolescente indígena, né? É uma preocupação que nós temos, por isso que a gente suscitou essa conversa aqui, para que também isso incomode você aí no seu município. Então, a gente não pode dizer X, Y, Z, né? Então, nós estamos dando a orientação. Claro que é inaceitável, né, em qualquer cultura, e aí, né, se a gente tiver algum colega que é psicólogo, que pode estar também interagindo no grupo conosco, né, da questão psicológica dessa criança, desse adolescente de 12 anos, que vai contrair matrimônio com uma pessoa de 20, de 30 anos, né? Então, isso é inaceitável, até por conta de toda a questão biológica dessa menina que não está preparada para uma relação, né, íntima com uma pessoa adulta. Então, isso tudo é muito preocupante, né? A lei... as diretrizes diz que não pode ser discriminatório e que tem que respeitar a regionalização. Mas, volto a dizer, quando a vida está em jogo, a vida é prioridade, né? Entre todos. Tem mais algum? Não, agradecer a presença dos cursistas, dos estudantes do curso de Direito que estão, né, assistindo a nossa aula, participando do curso lá em Barra do Corda, no Maranhão. O Dino acabou de nos Olha que legal. Aqui. Sejam bem-vindos. Muito bom, bem-vindos. E bem-vindas também, se tiver, né? Bem-vindas e bem-vindos. Exatamente. Vamos lá, correndo, o eixo 3, ele nos traz, ele fala sobre a universalizar direitos em um contexto de desigualdades.
que é basicamente aquilo que a gente está conversando desde ontem, né? Diretriz 7, dentro do Plano Nacional. Garantia dos direitos humanos de forma universal, indivisível e interdependente, assegurando a cidadania plena. Objetivo estratégico 1, universalização do registro civil de nascimento e ampliação do acesso à documentação básica. Então, dentre vários objetivos estratégicos que essa diretriz nos traz, nós trouxemos esse objetivo, que é a universalização do registro civil de nascimento, que é um direito básico, né, das nossas crianças e dos nossas crianças, né? Mas nós temos hoje um número muito grande de adolescentes que não têm o registro civil. E aí eu trago para a questão dos conselhos tutelares também, como órgão fiscalizador, né? Hoje, na grande maioria dos municípios e dos estados, os hospitais públicos, eles já precisam e devem já a criança sair com a certidão de nascimento ali na hora nasceu, a hora que a mãe teve alta, já sai com a certidão de nascimento. Mas nós temos ainda muitos outros lugares, por exemplo, algumas regiões, né, rural, que os partos são feitos em casas, ainda tem isso muito dentro do Brasil. E aí essa criança e essa criança acaba ficando sem o registro, né, sem a certidão de nascimento. Então, a gente, quanto conselho tutelar, é importante nós termos esse cuidado. E aí o pai ou a mãe só vai entender a importância desse registro civil quando vai tentar matricular a criança na escola ou vai precisar levar a criança para um hospital ou o adolescente, né? Então, assim, esse é um princípio que nós precisamos pensar e ver de que forma que nós vamos acabar com essa falta de registro civil, porque essa criança nasceu de fato, mas de direito ela não nasceu, né, professor? Então, isso é bem preocupante para nós que somos operadores do direito da criança e do adolescente. Ação estratégica da Diretriz 7, promover a mobilização nacional com o intuito de reduzir o número de pessoas sem registro civil de nascimento e documentação básica. Uma coisa bem legal que acontece nessa mobilização nacional, acontece muito aqui em Rondônia, e eu acredito que também possa ser realidade dos outros estados, que são as ações globais, né? E aí tem todo um grupo de profissionais que estão a serviço ali 2 dias, 3 dias da comunidade para poder estar levando, né, suprindo essa falta que muitas das vezes a organização pública não consegue suprimir. Então, assim, é uma questão interessante as ações globais que dá um direito à cidadania para aquele menino e para aquela menina. Às vezes, chega no conselho tutelar casos de meninos e meninas que não têm certidão de nascimento, né? E aí, o que eu vou fazer? Né? Só uma dica rapidinho, não é o conselho tutelar que requisita a primeira certidão, né? É o juiz que tem o poder de fazer isso. Então, o conselho encaminha para que o judiciário venha fazer, requisitar e determinar que o cartório faça a primeira certidão de nascimento, que é o registro, né, de nascimento desse menino ou dessa menina. Então, a gente precisa, quanto conselho, estar atentos e buscar a documentação básica de garantia de direito, que é o registro civil. Diga, professor. Então, nós temos aqui mais contribuições, mais perguntas, que eu acho que é importante a gente aqui também trazer algumas fissuras, né? A Eliane Oliveira, do Instituto Federal de Roraima, quer contribuir com a gente aqui, traz uma pergunta interessante, né? Sobre a questão, né, do fortalecimento, né, do Conselho de Segurança Alimentar, por exemplo, né? Como fortalecer a segurança alimentar se o atual governo, com um único decreto, extinguiu vários conselhos importantes, entre eles o de segurança alimentar e nutricional? É uma pergunta bem interessante, né?
mas, se eu não me engano, o Supremo já se posicionou com relação a esse documento. Né? Alguma coisa, faz um tempinho que eu não estou acompanhando, mas isso é uma preocupação muito grande, né? De que forma que nós vamos nos fortalecer? A sociedade civil. Né? A sociedade civil. Hoje nós temos um avanço nas leis por conta da manifestação da sociedade civil. Então, uma coisa que eu percebo nesses tempos que a gente tem caminhado por aí é que houve a sociedade civil, mais especificamente da criança e do adolescente, está um pouco quietinha, né? Nós estamos muito quietos com algumas coisas que vêm acontecendo. Então a gente precisa, a sociedade civil, se empoderar, claro que com todo respeito e com ética também, nós precisamos nos empoderar e fortalecer esses conselhos, porque são diretrizes da política nacional. É uma diretriz da Constituição Federal que tenha esses órgãos de controle. Então, eu acredito que dentro do fortalecimento passa parte dele pela sociedade civil. Perfeito. O Dino pergunta como é que funciona o Conselho de Segurança Alimentar dentro do município de Barra do Corda. Não tem o conselho de como segurança? É que funciona? Ele está perguntando aqui. É um conselho paritário também, né? E ele vai trabalhar especificamente as questões da segurança alimentar. Esses conselheiros, a grande maioria são nutricionistas, né? Que aí vem a questão da saúde, né? Então, e aí eles vão ver a questão de desnutrição, né? O que o governo, o que as escolas estão de fato oferecendo para os meninos e meninas que estão estudando. Então, a atribuição deles é tudo que diz respeito à segurança alimentar. Né? A ter o direito de ter uma alimentação correta, a ter o direito de ter uma alimentação que não venha prejudicar a sua saúde, né? Então, essa questão toda de alimentos, que também é saúde, passa pelo Conselho. A política... O fortalecimento da agricultura familiar. O fortalecimento da agricultura familiar passa pelo Conselho, né? Assim como os conselhos de assistência, que toda a política de assistência precisa passar pela aprovação ali do Conselho, a política da segurança alimentar também tem esse viés de controlar as questões das políticas públicas na área de alimentação, ok? A gente tem uma pergunta do Polo Porto Grande, né, do Amapá, em relação ao registro de nascimento. Até que idade a criança tem direito de tirar o registro de nascimento de forma gratuita? Se eu não me engano, é até 2 anos de idade, uma coisa assim, né, de forma gratuita. Isso quando o pai vai diretamente no cartório. Porém, quando a ação é executada, requisitada pelo juiz, não tem idade. Claro que o pai vai justificar o porquê que ele não registrou essa criança no período correto, ok? Mas quando a gente se trata de direito e o conselho tutelar faz o encaminhamento para o judiciário e o juiz determina, é gratuito, independente da idade. Mais algum? Eu acho interessante esses devolutivos, né? Porque ela acabou de tirar daqui. Que amanhã vai ter conferência. Porque você tirou daqui, né? A Zaima, né, disse que amanhã vai ter a conferência do Conselho de Segurança Alimentar no município dela. Olha aí que legal, é importante. Você coloca novamente, que coisa rapaz. legal. E é importante os conselhos estarem participando. Vamos correr que eu só tenho 5 minutinhos o antes. Raul, só uma questão, ele nos atualiza aqui, né, em relação do que o Supremo Tribunal Federal limita o decreto do governo
em extinguir conselhos. Muito agradecido. Tá, obrigada. Eu tinha ouvido alguma coisa com relação a isso mesmo, né? A diretriz 8, bem rapidinho, ela vai tratar sobre a promoção dos direitos da criança e adolescente para o seu desenvolvimento integral, de forma não discriminatória, assegurando seu direito de opinião e participação. Então, o protagonismo juvenil, ele aparece aqui entre as diretrizes do Plano Nacional, que nós, quanto conselho, precisamos entender e ouvir a opinião do conselheiro, da criança e do adolescente. E hoje nós temos uma resolução, se eu não me engano, é a 191 do CONANDA, se eu não me engano é isso, a 191 do CONANDA, que ela diz que os conselhos de direito, né, tem que ter um adolescente e uma criança participando do conselho. Então, isso é importante, né? Ouvi-los, porque a gente geralmente discute a política para eles, mas a gente não ouve o que eles querem de fato, né? É aquela coisa, eu vou pagar um curso de informática, sendo que o meu filho quer um curso de mecânica. Então, né, a gente precisa ter esse cuidado, e a diretriz 8, ela traz isso, né? O direito da criança e do adolescente de opinião e de participação também. O objetivo estratégico, proteger e garantir os direitos de crianças e adolescentes por meio da consolidação das diretrizes nacionais do ECA, da Política Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente da ONU. Ação estratégica, formular plano de médio prazo e decenal para a Política Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse plano decenal, ele é extremamente importante que seja discutido no Estado e no município. Então, na realidade, já até passou, né, professor, o prazo que o CONANDA deu para que os estados, né, se organizassem e fizessem os seus planos decenais. Mas muitos estados, muitos municípios ainda não conseguiram finalizar, não conseguiram fechar esse plano decenal, que é extremamente importante e é um pacto, né, que esse gestor público ele faz com a infância e adolescente, porque tem os objetivos, tem a responsabilização de cada um deles, tem a responsabilidade de cada um deles. Então, esses planos, né, o conselheiro de direito e o conselheiro tutelar precisa verificar se já foi discutido isso no seu município. Se foi discutido e você não foi chamado, é importante que você peça para rever essa questão do plano, porque como que o agente, né, integrante prioritário, vamos dizer assim, da política da criança e do adolescente não participou desse processo. Então, é importante que a gente continue vendo isso. Vamos correr porque a hora não está passando. E tem uma pergunta, né? Tem a atividade. Né? Tem atividades. O eixo orientador 4, ele vai dizer o seguinte: segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Diretriz 11, democratização e modernização do sistema de segurança pública. Objetivo estratégico, modernização da gestão do sistema de segurança pública. E a ação estratégica, criar base de dados unificados que permitam o fluxo de informações entre os diversos componentes do sistema de segurança pública e da justiça criminal. O objetivo estratégico 4, enfrentamento ao tráfico de pessoas. Mas eu quero falar um pouquinho com relação e da importância que essa ação estratégica de criar uma base de dados unificado é extremamente importante, até porque já chegou o meu horário. Mas, enfim, as polícias precisam estar integradas e principalmente na questão de tráfico de pessoas, né? De crianças e adolescentes desaparecidos. É importantíssimo que as polícias tenham as informações. Amigos, a gente tem algumas coisas ainda para discutir, para conversar. Mas no caderno de atividade de vocês, nós temos uma atividade em grupo, né? E aí, vocês com acesso à internet, vocês conseguem acessar o restante desse material. E vamos discutindo no grupo, né? E fazendo a atividade que nós vamos ter agora 20 minutinhos. Na volta, a gente continua falando sobre os outros eixos que está faltando. E responde algumas perguntas que estão aqui que não deu tempo para responder e atualizar algumas questões. Exatamente. Obrigada, vamos lá. Vamos lá.
Pronto, já voltamos, né? Vamos recolher as provinhas aí, esses 20 minutinhos de prova. E aí, conseguiram fazer? Eu acho que a gente fez uma atividade bem legal, conforme a gente pediu aqui no nosso programa de atividades, que fosse escolhido aí um eixo, né? Uma diretriz que a gente consiga implementar ou implantar no município. E aí, juntamente com o Conselho Municipal, para que ele faça a gestão, vamos dizer assim, desse programa desse eixo que vocês escolheram. Tem algum aí já, professor? Sim, a gente pode aqui destacar a de breves, né? Que, de acordo com os cursistas, né, a proposta de intervenção definida pelo grupo consiste na inclusão de temáticas de violação dos direitos da criança e do adolescente nas escolas de educação básica, localizadas nas comunidades ribeirinhas de Marajó, por meio de encenação teatral e teatro de fantoches, objetivando abordar temas de forma lúdica com a linguagem fácil para que os estudantes compreendam. Esse aqui foi os nossos queridos lá de breves. Ah, né? Legal, é importante. Do Pará, né? É importante essa interação. E aí, de que forma, né? Que já deixo uma outra pergunta para vocês que fizeram essa atividade. E o professor leu, de que forma que a gente vai conseguir implementar isso? Então, a gente tem que buscar as estratégias para isso. A reunião com o secretário de Educação, o Conselho de Educação também é importante estar participando. Então, vamos pensar nessas propostas que nós fizemos aqui para a semana que vem, quando nós chegarmos na nossa casa, no nosso município, descansou um pouquinho, e aí a gente já começar a tentar implementar algumas dessas ações que a gente identificou que não tem no nosso município. Qual é o próximo? A gente tem uma proposta também vinda de Porto Grande, Amapá. O eixo, né, promoção dos direitos da criança e do adolescente, diretrizes, promoção da cultura e respeito e proteção dos direitos humanos da criança e do adolescente no âmbito da família, das instituições e da sociedade. O objetivo é promover o respeito dos direitos da criança e do adolescente na sociedade e, em geral, por meio de comunicação, de modo a conciliar com a cultura e a cidadania. Muito bom. Né? Seria... Né? Vamos... tem mais ainda? A gente está recebendo aqui muitas perguntas e muitas questões, né? Algumas bem pontuais, outras, né, pertinentes à fragilidade dos conselhos de direitos. Acho que essa é uma questão que vai muito ser bem forte. Trabalhada no módulo 2, né? Mas com relação a essa situação do fortalecimento, eu penso que a gente precisa discutir mais, né, junto com o colegiado do Conselho Tutelar e do Conselho de Direito, porque a gente fala muito, professor, em fortalecimento, né, do protagonismo, fortalecimento da garantia do direito. Mas a gente, muitas das vezes, nós não nos preocupamos em pensar de que forma que eu vou fortalecer, né? É importante, sim, mas de que forma? Quais serão as estratégias que o Conselho Municipal, o Conselho Tutelar, vai utilizar para que haja esse fortalecimento? Né? Só criar um programa a mais? Não, é só contratar mais profissionais da área da saúde, na área da assistência, na área da educação? Qual é a estratégia que eu vou ter para que esse fortalecimento de fato aconteça e essa efetivação de fato aconteça? Nós temos que deixar muito claro que para a aplicação da medida protetiva e a garantia do direito desse menino e dessa menina, ele passa por um processo político apartidário, que é uma gestão política que o Conselho Tutelar e o Conselho de Direito precisa fazer. Então, uma coisa importante os conselhos precisam conhecer quem são os gestores das pastas, precisam marcar reuniões, conversas, para que todos entendam, assim como o Conselho agora está entendendo o seu papel prioritário,
tanto de direito como tutelar, mas que todo o sistema compreenda qual é o seu papel. E aí não sobrecarrega um e nem sobrecarrega o outro. Tem mais algum, professor? Temos várias aqui, né? A gente pode escolher por estado, por exemplo, o pessoal de Ariquemes daqui, né, de Rondônia, fala em promover, né, palestras, oficinas com as crianças e adolescentes, criar fórum de discussão, grupos de WhatsApp, sugerindo proposta contra a violência para que se tornem sujeitos ativos do processo de conhecimento. Isso em relação ao eixo de segurança pública e acesso à justiça e combate à violência. Ah, muito bom, é importante. A disseminação do conhecimento, né, ele é uma arma muito poderosa para que as pessoas compreendam a partir de que momento que eu tenho direito e a partir de que momento que eu tenho que respeitar o direito do outro. É importante, dentro dessas estratégias que vocês estão colocando, é importante incluir a família, né? Então, de repente, promover juntamente com a escola um dia, o ECA está chegando, o dia do ECA na escola. Então, a gente vai chamar os pais para ouvirem, para conversar com eles, né? Chamar outros profissionais. Então, é uma forma também de estar fortalecendo o protagonismo juvenil e a garantia do direito da criança e do adolescente. Podemos ouvir o Acre, eu acho que é importante Sim. também contemplar os cursistas, né, de Cruzeiro do Sul, né? Eles falam da possibilidade de implantar na matriz curricular, né, aqui chamado de grade curricular, a divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Penso eu que para a educação básica, né, está aqui buscando adensar a proposta dos nossos colegas do Acre. Promover o acesso à população às informações sobre os seus direitos, né, e sobre os seus... eu não estou entendendo bem aqui a caligrafia, mas é nesse sentido, né, de promover a questão na matriz curricular e acesso de informação, acesso à população das informações pertinentes aos seus direitos, né? Muito bom. Isso é importante porque a gente percebe, professor, que a educação ela está como pilar, né, da propagação dessa garantia do direito da criança e do adolescente. E assim, como as conferências estão aí, já foram discutido muito, e agora tem a estadual, depois tem a nacional, da gente cobrar, né, no sentido de buscar o que foi discutido em outras conferências, porque a gente tem esse costume de participar e aí a gente acaba esquecendo daquilo que foi deliberado na Conferência Nacional. Então a gente precisa estar atentos, né, de que forma que eu vou garantir a aplicação na grade curricular, né, aí da educação básica, da educação infantil. Então vamos pensar, vamos buscar um apoio aí de um deputado, de um senador, para que possa fazer um projeto de lei, né, professor, e apresentar isso para os nossos legisladores. É uma questão bem importante. Eu queria, tem mais perguntas, mas eu gostaria de finalizar rapidinho os eixos aqui. Tem uma coisa bem interessante que eu gostaria de conversar com vocês. O eixo 5, Educação e Cultura e Direitos Humanos, a diretriz 18, ela traz a efetivação das diretrizes e dos princípios da Política Nacional de Educação em Direitos Humanos para fortalecer cultura de direitos. É importante que a gente trabalhe não só a grade curricular do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas da política pública, do direito humano no sentido geral, nas grades curriculares. E isso é bem interessante, a gente vai discutir mais na frente com outros colegas professores com relação a isso. A implementação do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, isso é bastante importante, nós precisamos, quanto Conselho, estar buscando de que forma que essa implementação ela está acontecendo, se está acontecendo no meu município, se está acontecendo no meu estado. Nós temos muitas coisas para discutir dentro dos conselhos tutelar e de direito, que vai além de estar
vamos supor, de estar atendendo uma situação que não é minha função, né? Eu ia trazer um dado para vocês, mas eu vou deixar para o próximo professor que vai falar sobre atribuição de conselheiros tutelares, e aí vocês vão compreender. Então, eu preciso estar nesses espaços, né? Então, é importante a gente estar monitorando essa política, né, de educação em direitos humanos. Temos aqui o direito deixa eu achar aqui. Fortalecer os princípios da democracia e dos direitos humanos nos sistemas de educação básica, nas instituições de ensino superior e nas instituições formadoras. Isso também é importante, né, que o colega falou com relação de incluir aí na grade curricular deles. O eixo 6, ele vai trazer o direito à memória e à verdade, que é o reconhecimento da memória e da verdade como um direito humano da cidadania e do Estado. Então, um país sem memória, ele não é um país, né, professor? O senhor que é historiador, né, a história conta, né? A história nos traz o que eu sou hoje, né, é reflexo de todo um caminhado, de toda uma história. Então, é garantido também dentro do Plano Nacional de Direitos Humanos o direito à memória. O direito à memória, na minha concepção, ele é fundamental, haja vista que existe, né, como dizia o Adorno, toda uma possibilidade de você construir, né, uma cultura para um nunca mais. Por exemplo, em relação à tortura, né, você buscar, né, construir uma memória dessas práticas de tortura, né, de uma forma responsável e ética, né, ela pode possibilitar que as pessoas, a partir do momento que elas tenham conhecimento sobre essas práticas, elas passam a não reproduzi-las, né? Mas é necessário, então, como diz Adorno, aprender, né, com a história, né, através das fontes memorialísticas, e a partir daí a gente não repetir, né? O aprender para o nunca mais acontecer, né, essas violações de direitos que, né, praticaram os mais diferentes genocídios e disseminação de pessoas, de grupos sociais. Exato, né? Exatamente. Falando nessa questão de memória, né, vamos voltar só um pouquinho no eixo 4, ainda da segurança, na diretriz 15, que eu quero chamar a atenção dos colegas. A diretriz 15, ela diz assim: garantia dos direitos das vítimas de crimes e de proteção das pessoas ameaçadas. Objetivo: instituição de sistema federal que integre os programas de proteção. Ação estratégica: propor projetos de lei para integração de forma sistêmica dos programas de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas, defensores de direitos humanos e criança e adolescente ameaçados de morte. Eixo orientador, objetivo do estratégico 4, garantir a proteção dos defensores de direitos humanos e suas atividades, professor. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? E é uma situação muito triste que a gente tem percebido e acompanhado Brasil afora, dos nossos conselheiros tutelares, né, garantidores de direitos humanos de criança e adolescente, estarem passando por situações de ameaças, por situações perigosas, por conta de estar aí na decorrência das suas atividades. E nós temos o Programa Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos. Então, isso está acessível ao conselheiro. É muito difundido a questão do PPCAM, né, que atende aquela criança e adolescente que está em situação de ameaça. Mas também temos o Programa Nacional de proteção aos defensores dos direitos humanos. E aí o conselheiro tutelar também ele entra nesse plano, ele pode solicitar, né, desde que tem todo, claro, não é qualquer
vamos se dizer, não é de qualquer forma que vai entrar, né? Uma briga de família, eu vou lá, vou pedir proteção, porque é todo um deslocamento a nível nacional, né, para que, de repente, dependendo da ameaça que o conselheiro possa estar sofrendo, até fora do país, ele vai ser, que a gente viu aqui que é possível, vai ser encaminhado. Mas o que a gente precisa saber e compreender é que está à disposição dos defensores de direitos humanos esse programa de proteção, né? Então, isso é importante você saber, porque hoje a gente vê tantas barbaridades acontecendo, os nossos colegas aí sendo ameaçados sempre, né, pelas suas atuação. Então, é importante que você compreenda e saiba que existe esse programa, que ele está previsto aqui também dentro do Plano Nacional. Mais alguma coisa, professor? Sim, eu acho que é bom a gente contemplar aqui, né, o pessoal de Tocantins. Deixa eu ver aqui se a gente... Araguaiana, né, Tocantins, o tema seria inclusão, sobre qual passo os representantes do mercado privado de empregos devem tomar para ingressar os riscos de um adolescente em conflito com a lei, né, se o próprio Estado não abre espaço nos órgãos públicos. São pessoal são agentes socioeducativos que estão participando do curso em Tocantins. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu acho que é muito importante a presença de vocês, né? A questão deles se refere à questão da inclusão, né, do mercado de trabalho dos nossos meninos e meninas que cumprem medida socioeducativa, né? Nós temos... Primeiro a gente precisa tirar da mente do privado, né, vamos dizer assim, né, da empresa privada, que esses meninos são bandidos, né? Então acho que a gente já precisa fazer uma incisão política, né, apartidária, juntamente com as entidades que agregam as questões, né, da empresa privada. Isso é importante a gente fazer. E aí, não tenho como deixar de falar do Conselho Municipal, porque o Conselho Municipal, ele precisa fazer essa incisão dentro dessas entidades, né, privadas, e compreendam e mudem esse pensamento, né? Aliás, a gente precisa desconstruir um pensamento, né, que tem um preconceito com relação aos meninos e meninas que cumprem medidas socioeducativas, né? Então, a gente precisa pensar e trabalhar para que esses empresários, para que essas empresas, elas tenham, né, a segurança no sentido de que eu vou fazer parte da vida desse menino e dessa menina de uma forma que transformadora, de uma forma que vai transformar a vida desse menino e dessa menina. É uma luta muito árdua, né? Tem muito chão ainda para a gente caminhar, muita coisa para a gente desmistificar, muita coisa para a gente trocar o HDzinho, né, da mente das pessoas, que é uma cultura de vitimização aí quase que milenar, né? Tem muito tempo. Então isso a gente precisa começar a trabalhar, né? E o Conselho Municipal, ele é principal nessa situação. Eu não posso dizer que o Conselho Tutelar esteja também fora dessa questão, mas o Conselho Municipal, ele é prioridade nisso daí. Porém, os colegas, né, que trabalham diretamente com a medida socioeducativa, também buscar alternativas, buscar possibilidades, né, para que esses meninos e essas meninas sejam incluídas. No poder público, eu sei que é bem complicado, né, é difícil que se compreenda de que forma que essa medida pode ser cumprida ali. Porque tem muito aquela coisa, é cumprimento de medida, eu vou colocar o menino para lavar o banheiro, né? Então, não é isso. A gente precisa trazer uma cultura e uma oportunidade para esse menino e para essa menina de que ele tem
valor, de que ele tem capacidade para estar junto, que ele tem a capacidade de mudar de vida, de mudar de condição, né? Ele violou o direito dele em razão da conduta dele, mas que ele tem a oportunidade de mudar e reverter essa situação. E de que forma que a gente vai fazer isso? Trazendo um programa de cumprimento de medida humanizado, que traga esse adolescente de uma forma humanizada. Mais algum, professor? São muitos, né, que estão aqui, né? Eu acho que é muito interessante verificar, né, como os nossos cursistas, né, nossos companheiros e companheiras estão participando e estão, né, fazendo essa devolutiva de uma maneira assim bastante produtiva, né? Então diferentes eixos estão sendo contemplados. Legal. Né? Os tutores estão aqui trabalhando de forma intensiva e aqui é bom deixar o registro e o agradecimento a todos, cursistas e tutores, né, tutoras e todos e todas que estão participando desse processo. Muito bom. Eu vou caminhando aqui já para me despedir de vocês, da nossa disciplina, né? E com um coração muito tranquilo, muito feliz, e ainda mais que nós temos aí vários profissionais do direito da criança e do adolescente que estão fazendo o curso. Isso é um ganho muito grande para a política da criança e do adolescente, não só do Brasil, mas principalmente do seu município, que trouxe essas pessoas para estarem fazendo parte do curso, né, aprendendo, trocando experiências, né, trocando informações. E eu creio, professor, que a partir desse momento que a gente está tendo aqui, nós vamos ter na Amazônia Legal, nos municípios pertencentes à Amazônia Legal, a gente vai ter uma visão diferenciada da política da criança e do adolescente. A gente vai ter um agir diferenciado de como que eu vou me posicionar diante de um caso, diante de uma situação onde eu tenho ali como prioridade a garantia absoluta daqueles direitos. Estou muito feliz, e aí eu estava feliz de manhã, né, já com a participação dos assistentes sociais em Manaus, e agora com os colegas, né, socioeducadores que estão participando conosco. Isso é um avanço, né? A gente precisa pensar a política no total. Então, se eu preciso, conselheiro tutelar e de direito, entender, o outro colega também precisa entender qual é o papel. E aí acaba que, venhamos e convenhamos, hoje a gente tem uma briga muito grande institucional desnecessária, né, entre poderes, então, e o conselho tutelar fica ali no meio dessa brigaiada toda, mas eu acho que é interessante a gente parar um pouquinho, né, ceder e orientar. Talvez o colega disse um não porque ele não sabe que aquele é o papel dele, né? Então cabe a gente que está aqui no curso de formação continuada da Amazônia Legal ajudar e orientar o colega com relação a isso. Então eu já deixo meus agradecimentos para o professor, né? Foi uma honra estar com você aqui, um privilégio estar com você. Vamos nos encontrar mais em outros momentos, com certeza. E temos muita coisa para caminhar, né? Muitas coisas para dentro da área da infância e do adolescente. Acho que tem muita coisa para a gente aprender e também na contribuição, né? Nós temos muita coisa para estar contribuindo com relação a isso. Então, eu quero agradecer a os profissionais do Instituto Federal de Rondônia, dos institutos também da Amazônia Legal, que acolheram os nossos conselheiros tutelares, que acolheram os nossos assistentes sociais, que acolheram os nossos tutores. Quero agradecer muito mesmo e dizer assim que nós estamos muito à vontade, né? Como se a gente estivesse bem próximo, e isso é legal. Trouxe uma interação legal, os colegas interagindo. Muito bom mesmo. Eu agradeço muito a participação de vocês e próxima aula é do nosso queridíssimo. Daqui a pouquinho a gente vai estar aqui novamente falando sobre democracia, Estado e o sistema de garantia de direitos.
né? Então tem muita coisa, né? Os próximos 50 minutos, 20 minutos, 30 minutos, a gente vai estar aqui, né, se movimentando bastante para a gente não perder um segundo desse tempo que é dedicado para discutir esse debate. Exatamente, professor. E eu aconselho que os colegas, né, acessem o AVA e reveja as nossas discussões, as nossas aulas e busque também mais informações. Então, nós estamos com todo esse material disponível, né, não só para os conselheiros tutelares, mas para outros colegas também, que está no site do Instituto. E esse foi um momento assim que nós conseguimos agregar as nossas conversas, né, professor? A gente conseguiu despertar, e era o que a gente queria mesmo, despertar aí um senso crítico, despertar a curiosidade de todos vocês que estão participando do curso. Nós temos também, professor, pessoas que não são conselheiros tutelares, são da comunidade, que estão participando também do nosso curso. Isso é importante, porque já vai olhar e pensar a política da criança e do adolescente de uma forma diferente, né? E não vai acontecer aquela situação lá de chamar o conselho tutelar como um bicho-papão. Mais uma aí, professor. Então, aqui tem muitas pessoas agradecendo, né? Acho que é a sessão trocas de afeto, né? tem que ter agora, né? Lógico. Eu vou avisar para os próximos professores que se preparem, né? E estejam também abertos para isso, porque acho que é educação, né? O Paulo Freire nos diz que não existe educação sem afeto, né? Sem amor. Então, essa é uma questão muito importante, né? O pessoal de Porto Grande, Amapá, né, pede um abraço, e a gente vai dar um abraço, um cheiro bem grande em vocês, né, para que vocês, né, se sintam bastante acolhidos e acolhidas, né? Também te dando parabéns hoje pela brilhante exposição, né? O pessoal também do Acre aqui agradecendo, né, e do Maranhão, né, e de outros estados aqui, assim, bastante satisfeitos aqui, registrando os agradecimentos. Eu acho que isso é muito importante para a vida, né, de quem faz educação, né, e quem acredita que a gente transforma através dela, né? Exatamente. E nós estamos à disposição, né, professor, nós estamos aí no grupo de WhatsApp dos nossos alunos. Para outras dúvidas também, a gente está à disposição para estar respondendo e interagindo, né? A nossa disciplina, a minha disciplina especificamente, termina aqui, mas nós vamos continuar ali no grupo, fazendo as orientações necessárias, tá certo? Vamos ficar com uns minutinhos, né, professor? São 15 minutos de 15 descanso. Minutos de descanso. Vamos levantar, tomar uma água. Um cafezinho. Né, um cafezinho. E aí, na volta, nós vamos ter esse tema maravilhoso, que também é bem polêmico, né? Suscita muito debate, né? Muito debate, a gente falar de democracia, né? Então, assim, o que é isso, né? Então, vai dar um debate bem legal pra gente, tá? Então, um abraço no coração de vocês, um beijo e até a próxima. Daqui a pouquinho.